Desafio sobre concordância verbal. É difícil, viu? Eu quero ver se você acerta todas as questões. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Para esta aula, eu elaborei 5 questões sobre concordância verbal. Você não vai só saber se acertou ou se errou, você vai aprender com as questões. Vamos lá? Primeira questão. Somos nós quem espaço a conta. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, pagamos, somos nós quem pagamos a conta, ou alternativa B, paga, somos nós quem paga a conta. E aí, A ou B? Já pode deixar a sua resposta aqui nos comentários. E se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. Agora eu vou explicar. Perceba que aqui nós temos duas orações, porque temos dois verbos. Somos e a forma do verbo pagar. Então, o sujeito da forma verbal somos é o pronome nós. Por isso, o verbo está na primeira pessoa do plural. Somos nós. Aqui, nós temos como sujeito do verbo pagar o pronome quem, que leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Portanto, o correto é somos nós quem paga a conta. Alternativa correta, letra B. Somos nós quem paga a conta. Professora, que esquisito. Pois é, eu também acho esquisito, mas a regra é essa e é clara. Se eu coloco aqui na primeira oração o pronome eu, parece que fica menos estranho. Sou eu quem paga a conta. Eu também posso trocar esse pronome quem pelo pronome que. E aí o verbo vai mudar. Sou eu que pago a conta. Aí sim, fica na primeira pessoa concordando com esse pronome aqui. Então, se o pronome for quem, fica na terceira pessoa do singular. Se o pronome for que, o verbo, o segundo verbo, vai concordar com o pronome da primeira oração. Portanto, se aqui fosse que, não quem, seria somos nós que pagamos a conta. Mas eu coloquei o pronome quem, então somos nós quem paga a conta. Existem alguns autores que admitem, nesse caso aqui com o pronome quem, o verbo no plural, concordando com o pronome da primeira oração. Seria somos nós quem pagamos a conta. Mas são poucos os autores que admitem essa forma e também o modo como costuma cair nos concursos públicos é assim, como eu estou ensinando. Então, o gabarito é a alternativa B, porque é assim que cai nos concursos. Então, se você estuda para concurso público, é assim que você deve entender. Segunda questão, uma questão clássica de concordância verbal. Já, espaço, meio-dia e meia. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, é meio-dia e meia, ou letra B, são meio-dia e meia. E aí, letra A ou letra B? Comente aqui a sua resposta que eu vou explicar. Bom, aqui nós temos a expressão meio-dia e meia. Uai, professora, não é meio-dia e meio? Não, é meio-dia e meia, porque aqui está subentendida a palavra hora, que é uma palavra feminina. Meio-dia e meia hora, tá? Então, se hora é uma palavra feminina, meio-dia e meia, tá? Meio-dia e meia hora. Beleza. E aí, é ou são? Gente, meio-dia é o quê? É um dia inteiro? São 2 dias? São 3 dias? Não, é a metade de um dia. Como é que vai ser no plural? Se não chega a ser nem um dia inteiro. Então, aqui é singular. Já é meio-dia e meia. Mas e são meio-dia e meia? Tá errado, professora? Que tá errado, certo? É meio-dia e meia. Alternativa correta, letra A.
Terceira questão do nosso desafio de concordância verbal. Letra A. Deve haver muitas pessoas interessadas na vaga. Ou letra B, devem haver muitas pessoas interessadas na vaga. Gente, quem presta concurso público precisa saber esse assunto, porque cai em todas as provas de língua portuguesa, de todos os concursos. É um assunto muito, muito, muito importante, então preste atenção aqui. Bom, o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Isso quer dizer que ele não tem sujeito, sujeito inexistente. A regra geral de concordância verbal diz que o verbo concorda com seu sujeito. Se o verbo é impessoal, não tem sujeito, ele não tem um termo com o qual vá concordar. Portanto, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Fica no singular, não vai para o plural. Beleza, professor, o verbo haver fica no singular, mas aqui, ó, ele está no infinitivo. A gente está falando sobre o verbo dever aqui, se fica no singular ou no plural. O que nós temos aqui? Nós temos uma locução verbal. O principal verbo, o verbo mais importante, que é o que a gente chama de verbo principal, é o verbo haver. O verbo dever aqui é o verbo auxiliar. Então, quando nós estamos diante de uma locução verbal, a gente precisa olhar para o verbo principal para analisar essa locução verbal. Se o verbo principal é um verbo impessoal, que é o caso dessa locução verbal, toda locução verbal vai se comportar como impessoal. Então, o verbo dever, esse verbo auxiliar, vai se comportar também como verbo impessoal, porque a locução verbal é impessoal. Então, ele deve permanecer no singular. Portanto, deve haver muitas pessoas interessadas na vaga. A expressão muitas pessoas não é o sujeito da oração, por isso o termo, a locução verbal não vai concordar com essa expressão. Alternativa correta, letra A. Agora, uma explicação bônus aqui para você. Se fosse o verbo existir, aí sim o verbo dever iria para o plural. Porque o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir não é impessoal. Então, ó, um bônus aqui para vocês, tá? Se fosse o verbo existir, seria assim: devem existir muitas pessoas interessadas na vaga. Seria devem existir. Mas o verbo é haver, então deve haver, beleza? Questão 3, alternativa A. Quarta questão. Eu quero saber se vocês estão achando esse desafio difícil. Fácil ou difícil? Contem aqui para mim nos comentários. Quarta questão. Letra A. Ouvia-se do alto da montanha muitos pássaros. Ou letra B. Ouviam-se do alto da montanha muitos pássaros. Letra A ou letra B? Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo, pense na sua resposta, que eu vou explicar agora. Bom, aqui nós estamos diante de uma estrutura na voz passiva sintética ou passiva pronominal. Esse C aqui é a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Isso quer dizer que a expressão muitos pássaros é o sujeito da oração. Trata-se de um sujeito paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Prova disso é que eu consigo passar para a voz passiva analítica. Muitos pássaros eram ouvidos. Professor, e o do alto da montanha? Do alto da montanha, gente, é uma adjunta adverbial que eu coloquei aqui no meio, entre o verbo e o sujeito, só para confundir vocês, tá? Então, pode esquecer esse do alto da montanha. A gente pode colocar no começo ou no final da frase. Eu coloquei aqui no meio só para ficar um pouco mais difícil. Mas vamos pensar só sem o do alto da montanha.
eu consigo passar essa estrutura para a voz passiva analítica. Muitos pássaros eram ouvidos do alto da montanha. Então, essa estrutura aqui é a passiva analítica. Muitos pássaros eram ouvidos. Beleza, essa é a passiva analítica. Bom, se esse termo aqui, muitos pássaros, é o sujeito da oração, o verbo precisa concordar com o sujeito. É isso que diz a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito, o núcleo do sujeito aqui, pássaros, está no plural, o verbo deve ficar no plural também. Portanto, o correto é ouviam-se do alto da montanha muitos pássaros. Ouviam-se muitos pássaros. Alternativa correta, letra B. Questão 4, letra B. Gente, esse tipo de questão aqui cai muito em concurso público, despenca, porque é uma questão que envolve vários assuntos de língua portuguesa. Envolve vozes verbais, concordância verbal, as funções da palavra ser. Então, as bancas gostam de explorar esse tipo de questão. Precisa saber. E, principalmente, diferenciar a voz passiva sintética da voz ativa com sujeito indeterminado, tá? Então, diferenciar esse C, que é partícula passivadora, do C, índice de indeterminação do sujeito, por exemplo. Precisa saber. Professor, eu tô perdido, eu não tô entendendo nada, eu preciso estudar todos esses assuntos, como eu faço? Aí você vai conhecer o curso Português Completo, o meu curso do básico ao avançado, em que você vai aprender tudo isso e muito mais para se preparar da melhor forma para o seu concurso público. O link para o curso Português Completo está na descrição deste vídeo. Vamos agora para a quinta e última questão do nosso desafio. Ontem, espaço, 3 gatos aqui na rua. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, ontem tinha 3 gatos aqui na rua, ou letra B, ontem tinham 3 gatos aqui na rua. O que você acha? Conte aqui para mim. Tinha 3 gatos ou tinham 3 gatos? Como você costuma falar? Bom, o verbo ter, quando ele é empregado com sentido de existir, é a mesma coisa do verbo haver. Ele é impessoal. Isso quer dizer que ele não tem sujeito e que deve ficar na terceira pessoa do singular. Lembrando que esse uso do verbo ter com sentido de existir é um uso informal, coloquial. Você não vai empregar o verbo ter com sentido de existir em um texto que será avaliado na redação do Enem, na redação do seu concurso público, em um e-mail formal no seu ambiente de trabalho. Você não vai empregar o verbo ter com sentido de existir nesses contextos, ok? Mas no dia a dia, em situações informais de comunicação, não tem problema nenhum. Ó, a gente entrega o verbo ter com sentido de existir o tempo todo e não há problema, ok? Só não vai empregar em um texto que vai ser avaliado, que você vai perder ponto, beleza? Muito bem. O verbo ter com sentido de existir é impessoal e deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Isso quer dizer que o correto é tinha. Ontem tinha 3 gatos aqui na rua. Não é tinham, professora? Não, não é tinham. Se você quiser usar o verbo haver, que é mais formal, você também vai empregá-lo no singular. Ontem havia 3 gatos aqui na rua, porque o verbo haver também é impessoal com sentido de existir. Professor, e se eu quiser empregar o verbo existir? Aí você vai flexionar o verbo, porque o verbo existir não é impessoal. Ontem existia
existiam 3 gatos aqui na rua, ok? Muito bem, questão 5, alternativa correta, letra A. Esse foi o nosso desafio sobre concordância verbal e eu quero saber quantas questões você acertou. Conte aqui para mim nos comentários. E se você precisa dominar a língua portuguesa de uma vez por todas, conheça o meu curso Português Completo. Eu tenho certeza de que ele vai ajudar você a conquistar os seus objetivos. Até a próxima. Tchau, tchau!